Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano, trazendo mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos criar o arquivo para inserir o histórico. Aqui a gente tem a nossa listagem de cliente. No vídeo anterior nós criamos aqui essa parte de histórico, onde a gente vai escrever histórico. E aí, ao salvar aqui, ele vai jogar para dentro da tabela que nós criamos, a tabela TB histórico. Está aqui a tabela histórico, a gente não tem nenhum dado dentro, a gente não inseriu nada ainda. Vamos criar esse arquivo agora para poder inserir dentro dessa tabela. Então abre aí o seu projeto. Abre aqui em editar.php. Desce, vai até lá no finalzinho, aonde a gente criou aqui o formulário de histórico, esse formulário aqui, ó. Aqui nesse formulário de histórico, nós colocamos aqui dentro do action aqui, ó, o insert tracinho histórico.php, não é verdade? E a gente não tem esse arquivo aqui, nós vamos criar então esse arquivo, ok? Para quando a gente enviar aqui as informações, aqui nesse arquivo, o insert histórico.php, para ele receber. Então vem aqui em File, New File, novo arquivo, dá um Ctrl S, e aí vamos salvar ele dentro da nossa pasta do projeto. Vamos colocar o nome dele de Insert, tracinho embaixo, segura o Shift, dá um tracinho embaixo, histórico.php. Muito bem, agora aqui a gente já tem o arquivo, a gente não tem nada dentro dele. O que a gente precisa primeiro? Nós vamos abrir aqui o PHP e vamos dar um include. O include once. O que é o include once? O include once é para inserir um arquivo dentro de outro. A gente precisa colocar dentro desse arquivo do insert o config.php. O que o config.php faz? Ele faz a conexão com o nosso banco de dados, não é verdade? Aqui, ó, config.php faz a conexão com o banco de dados. Então, voltando aqui em insert histórico, a gente está trazendo aquele arquivo para ele ler aqui e a gente ter a leitura do banco de dados. E agora vamos abrir mais uma vez aqui o PHP. Vamos fechar aqui o PHP logo. Então, ao enviar as informações, nós precisamos receber ela aqui. Então, vamos entrar aqui no editar. Vamos ver quais são as informações que a gente envia. Aqui, ó. Então, a gente envia a descrição. É esse campo aqui, é o name dele, a descrição. A gente envia também o ID, que é o ID do cliente. E a gente envia também a data. Então, a gente tem que receber esses campos dentro do insert. Então, aqui dentro do insert, a gente vai receber o ID, que é o ID do cliente, é igual a variável do método post. A gente recebe pelo método post, ok? Se a gente envia pelo método post, logo a gente recebe pelo método post aqui, ó. Ó, o método de envio do formulário, ó, método post. Então, envia pelo método post, recebe pelo método post. Existem outros métodos também, método get. Mais para frente nós vamos falar sobre o get. Então, enviou pelo método post, vai sempre receber pelo método post aqui, ó. Esse aqui é o método que a gente recebe.
Então envia o ID vem para cá e armazena dentro dessa variável. Muito bem. E agora a gente precisa também do descrição, né? Descrição, que é igual, mesma coisa, método post, descrição, fecha aqui, e a gente também recebe a data. Campo data do método post e recebe a data. Muito bem. A questão da data, ela precisa ser transformada. Por quê? Quando a gente envia a data, ó, tá vendo aqui? Quando a gente envia a data através do formulário, a data aqui ela está assim, ó. Deixa eu colocar aqui o exemplo como é que ela está. Então, a data ela está assim, ó. Quando ela vem para cá, ela está exatamente no formato que ela foi enviada. Ela está assim. Porém, o MySQL ele não aceita a data desse jeito aqui, ó, dessa formatada, a data formatada. Ele não aceita isso daqui. Por quê? O banco de dados é o formato americano e é usado no mundo todo. Assim, 23, não, 20, aqui ó, 20, 23, tracinho, 08, 28. Então, no banco de dados, a data precisa estar assim, invertida. Porque quando a gente vai fazer pesquisa de datas, o banco de dados vai entender que a data precisa estar assim. Se ela estiver assim, primeiro que você não consegue, dentro de um campo data, você não consegue enviar uma data assim. Se você tentar enviar assim, ele vai colocar tudo 00, ele não vai entender a sua data. Então, para o banco de dados MySQL, a data precisa estar invertida. Então, como é que a gente vai fazer? Nós temos que inverter essa data aqui. Ok? Até aqui está entendido? Nunca enviar uma data assim para o banco de dados. Ele não vai aceitar. Tem que ser invertida. Agora, vamos criar agora aqui uma condição para a gente poder inverter a data. A gente cria aqui um result, que é igual a explode. É igual a explode, aonde a gente vai dar um explode aqui na... Já dá para entender o que é explode, né? Aqui, ó. A gente vai tirar da data. Vou botar aqui de novo, acabei tirando aqui. Aqui é só exemplo, isso aqui não vai ficar no código não. Aqui nesse explode, eu estou explodindo a barra. Essa barra aqui, ela não vai existir mais. Ok? Porque a gente vai ter que transformar a data. E aqui, a gente vai transformar de qual variável? Da variável data. Então aqui, ó, dentro desse result, eu leio o que está aqui na data e aí dou um explode, ou seja, explodindo essa barra. Então ele vai criar um array. O array é o seguinte, ele vai criar um resultado embaixo do outro. Nesse exemplo nosso aqui, ele fica assim, ó. Então, dentro desse result, a data já está assim, ó. E aí, o que acontece? O array, ele vai criar posição. Vamos colocar logo aqui para a gente entender. Então, aqui, até aqui está ok, né? O resultado pegou a data formatada. Dentro desse result, deu um explode, explodiu essa barra. A barra não existe mais, ok? Dentro desse result aqui, a barra não existe mais. Ele criou um array, ele está assim. Muito bem, então o que a gente precisa fazer? Nós vamos criar uma variável, é dia, ela vai ser igual ao result, e a gente vai pegar a posição do array, posição 0.
Vamos fazer a mesma coisa aqui. E aqui a gente muda para mês, posição 1, ano, posição 2. Então, a posição é isso daqui, ó. Aqui é a posição 0. Lembra do array que eu coloquei aqui? Vou colocar aqui de novo para você entender isso, que isso é muito importante. Então, dentro desse result, ele cria um array. O array ele é sempre lido da posição 0. Ah, mas aqui não seria o 1, a linha 1? Não, nunca vai ser a linha 1, ele vai ser a linha 0, ok? Então é aqui a linha 0, que é essa daqui, ó, dia. Estou pegando aqui do result a linha 0, que não deixa de ser a linha 1. Mas dentro do array você não vai colocar o 1, porque se eu colocar o 1 aqui, ó, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3, ou seja, vai ter um valor que eu não vou levar, porque ele vai iniciar no 0. Essa é a questão. Então o array sempre vai começar no 0. Então aqui a gente já tem as três posições, ó. Posição 1, posição 2 e posição 3. Ok? Leu aqui a primeira linha, que é a linha 0. Segunda linha aqui é a linha 1. E terceira linha é a linha 2. Tá entendido isso? Vou apagar isso aqui, ó. Então isso é um array. Então aqui a gente criou aqui as posições. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui a variável data de novo. E agora a gente só apenas vai inverter a posição. Por exemplo, aqui a gente coloca ano, concatenar com um tracinho, vem aqui concatenar com um mês, concatenar com tracinho e concatenar com o dia, exatamente. Concatenar com o dia e aqui a gente fecha a nossa linha. Então, aqui nessa data aqui, ele já está assim, ó. Olha que beleza. Nessa data aqui, então o PHP ele é sempre assim, ele vai lendo a linha e vai executar. Ah, essa data aqui não vai conflitar com essa data aqui da variável? Não, porque o PHP ele sabe que essa variável aqui, ela tem esse valor. Esta variável aqui, ele sabe que tem este valor, ok? Para já tirar essa dúvida. Então, a gente recebeu a data assim. Aqui a gente deu um explode na data, criou o array. E aqui a gente inverteu a posição. Então, aqui a gente pega o ano, o mês e o dia. A data, nessa data aqui, ele já está assim. Porque o MySQL vai precisar que a data esteja invertida, senão ele não vai inserir dentro do banco de dados. Entendido isso, deixa eu apagar isso aqui. Vamos deixar aqui como exemplo, né? Vou comentar aqui para deixar comentado aqui para não perder aqui o raciocínio e você entender 100%. Agora a gente vai criar o SQL para a gente poder inserir dentro do banco. Então, SQL é igual a insert into, ou seja, inserir dentro da tabela TB históricos. TB históricos, é isso mesmo o nome da nossa tabela? Deixa eu ver aqui. TB históricos, é isso mesmo. TB histórico, e aí a gente abre aqui. E aí a gente coloca descrição. Vai pegar o campo descrição, vai pegar o campo ID e vai pegar o campo também data. E agora nós vamos, esses campos aqui, eles representam os campos que estão dentro da tabela aqui, ó. Esses campos aqui, ó,
que estão dentro da tabela. Então é o data, o descrição e o ID. Esse IDH a gente não precisa enviar ele, porque ele é auto-increment, ou seja, ele vai incrementar ele sozinho, registro 1, registro 2 e por aí vai. Agora aqui a gente dá um value. Value para quê? Para enviar os valores. Quais os valores que a gente vai enviar? Nós vamos enviar o descrição. Vamos enviar também o ID, variável ID, e vamos enviar também a data. Ok? Então aqui a gente fecha essa linha. Então a gente criou uma variável SQL, onde dá um insert into, insere dentro da tabela histórico, dentro desses campos aqui, dentro do campo descrição, dentro do campo ID e dentro do campo data. E dentro do campo data, os valores que estão dentro dessas variáveis. Por exemplo, descrição, a gente envia a descrição para dentro do campo descrição. Data, a gente envia o campo data para dentro do campo data, trazendo aqui nessa variável, ok? Então vamos seguir aqui. E aí a gente dá um if aqui, ó. A gente pode criar um if aqui, aonde a gente, dentro do if, a gente já vai executar o MySQL. Para poder executar o MySQL, a gente faz assim, ó. MySQL query, a gente executa a CON. O que é a CON? CON de conexão. E também vamos executar o SQL. SQL. A gente executa também o SQL. Então, o MySQL query executa a CON e executa o SQL, que é essa linha aqui, ó. Executa essa linha e executa também essa linha aqui, ó. A gente não está trazendo ela aqui em cima. Então, aqui a gente vai executar. E aí, executando ela, dando tudo ok, já vai estar inserido. E a gente faz o seguinte, a gente apresenta uma mensagem, dá um eco aqui, onde a gente abre um script. Nesse script a gente vai dar um alert para poder criar uma mensagem na tela. Aonde o alerta vai ser histórico. Vamos ver aqui, histórico. Esse teclado não está ajudando. Histórico. Histórico salvo com sucesso. Histórico salvo com sucesso. E aí nós vamos continuar aqui. A gente vai dar um Windows Location. Nós vamos dar aqui um Windows Location. O que é o Windows Location? O Windows, que é a janela, Location. Location, ou seja, para onde que ele vai? Para onde a gente vai enviar depois que salvar o histórico? Para qual tela a gente volta? Então, o Windows Location ele vai voltar para uma tela que a gente determinar. É igual a editar. Nós vamos voltar para o editar.php
dar uma interrogação aqui, aonde o ID ele vai ser igual, o ID vai ser igual à variável ID e aqui a gente fecha o nosso script. Vamos fechar o nosso script aqui. Ver o que está, se está tudo ok. E agora aqui a gente fecha a nossa linha. Então o que está acontecendo aqui? A gente vai dar um eco para exibir um script que é um alerta. Ele vai, qual que é o alerta? Histórico, tá errado aqui. Histórico salvo com sucesso. Ele vai imprimir essa mensagem na tela. Depois de imprimir, ele dá um window location, aonde ele vai voltar para o arquivo editar e aí levando o mesmo ID do cliente. A gente volta para dentro do editar. Feito isso, dando essa mensagem, deu tudo ok. E se der algum erro, como é que a gente vai saber? A gente dá um else aqui, ó. A gente pode escrever uma mensagem, dar um eco aqui, aonde a gente diz o seguinte: deu erro ao salvar histórico. Deu erro ao salvar histórico. Por exemplo, se der algum erro aqui, a gente não tiver conexão com o banco de dados, o banco de dados não está inicializado ou houve algum problema, então a gente apresenta uma mensagem. Se der tudo ok, ele já vem para cá. Agora vamos testar o nosso código. Vamos aqui então. A gente não tem nenhum histórico aqui. Vamos criar o nosso primeiro histórico. Vou pegar um cliente aqui, Adriano com imagem. Colocar aqui um histórico. Pode escrever o histórico, bastante histórico, né? Porque 250 caracteres dá para escrever bastante coisa. E aqui a gente tem a data. Então vamos salvar. Vamos ver se ele salva lá dentro da nossa tabela aqui. Ó, histórico salvo com sucesso. Agora ele vai voltar para esse arquivo. Ok. Voltou para o arquivo. Voltou para o arquivo e já limpou aqui. Agora vamos ver se ele jogou dentro da tabela o valor. Vamos atualizar aqui a tabela. Olha só que legal. Tá vendo aqui, ó? A data já veio invertida, tá certinha. E já colocou a descrição. Colocou aqui o ID do cliente, ó. Tá vendo aqui, ó? O ID do cliente 52 e aqui o ID do cliente 52. Vamos inserir mais um histórico aqui para a gente. Vou salvar esse histórico aqui. Vamos atualizar. Salvou, tá vendo aqui, ó, trouxe o ID do cliente. Então, com isso a gente resolve essa questão de inserir. E aí nos próximos vídeos nós vamos fazer uma forma de listar os históricos que a gente está inserindo aqui, porque aqui a gente não está vendo o histórico, né? A gente não está vendo o histórico aqui no cliente, o que a gente escreveu de histórico para aquele cliente. A gente sabe que está na tabela. Então, nos próximos vídeos, a gente vai fazer uma forma de listar o histórico do cliente para a gente ver já o histórico nessa tela. Ok? Esse vídeo ficou um pouco longo,
mas é assim mesmo, que a gente tem que programar aqui o código todo do zero, né? Então, se você gostou desta aula, você deixa um like. Se você não é inscrito, você já sabe, se inscreve para você receber as próximas aulas. Valeu, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu e deixa o like.